Moçada, fiquem absolutamente à vontade para interromper a qualquer momento. Lembrando que a ideia aqui não é uma aula formal, a ideia é um bate-papo. Vocês tirem suas dúvidas aí em relação a conceitos básicos, né, de estudo eletrofisiológico. Compartilhando minha tela aqui. Moçada, então a ideia hoje é a gente discutir aspectos eletrofisiológicos da taquicardia por reentrada nodal, né? Quando vocês forem, é lógico que a aula de hoje ela se presta, à medida que o pessoal for pedindo para entrar, eu vou ter que interromper a apresentação aqui, moçada, então a gente talvez tenha que fazer algumas interrupções. É lógico que a aula de hoje se presta muito mais ao pessoal da arritmia, né, do que aos estagiários da cardio, embora eles sejam absolutamente bem-vindos. Talvez fique uma coisa um pouco demais aí para eles, né. Vitor Hugo chegando. Vamos lá então, pessoal. Então, esse é o famoso triângulo de Koch, né? A doutora Vera já deu uma aula muito mais brilhante que a minha, mostrando a anatomia do coração. Então, quando a gente pensa em ablação de taquicardia para entrada nodal, é fundamental que a gente conheça essa anatomia. Quando vocês estiverem na sala vendo os exames, vocês precisam reconhecer essa anatomia para entenderem, né, os passos do procedimento. Então, essa é uma figura clássica, aqui é o anel tricuspídeo, né? Aqui é o ósseo do seio coronário, aqui o tendão de Todaro, então, e aqui no ápice desse triângulo é onde fica o RIS, né? O feixe de RIS está aqui no ápice do triângulo, e esse triângulo tem como seus limites o anel tricuspídeo, aqui à direita, o tendão de Todaro à esquerda, né? E na base desse triângulo nós temos o ósseo do seio coronário. Então, se nós dividirmos de forma imaginária esse triângulo em três partes, né, passaremos uma linha imaginária aqui, e uma linha imaginária aqui, a gente vai ter a área 1 do triângulo de Koch, a área 2 e a área 3. A maioria das ablações de taquicardia por reentrada nodal ocorrem na área 3, nessa região aqui, que é onde se encontra, na maioria das vezes, né, por sorte dos eletrofisiologistas, a via lenta nodal. Eventualmente, em alguns exames, o eletrofisiologista precisa subir aqui para a área 2, e mais raramente para a área 1, mas já sabendo que o risco de um bloqueio atrioventricular total é maior. Lembrar que a localização da via rápida é mais nessa região superior aqui, da via lenta nessa região. A fisiologia da taquicardia para entrada nodal, acho que todos conhecem, não é o objetivo da aula a gente discutir, né? Então, uma taquicardia por reentrada, onde a porção anterógrada do circuito é a via lenta nodal, e a porção retrógrada, né, que leva o estímulo dos ventrículos para o átrio, é a via rápida. E aqui eu vou mostrar, então, algumas características para vocês. Aqui é o eletro de 12 derivações clássico, né? O nosso objetivo hoje não é discutir eletro de superfície, sim discutir os traçados eletrofisiológicos. Então, moçada, a primeira coisa que a gente precisa saber para conseguir entender o exame é a posição radiológica dos catéteres, né? Eu já mostrei isso para vocês na parte 1 dessas aulas de conceitos básicos de eletrofisiologia. Então, aqui, ó, o coração está de perfil, então aqui nós temos uma oblíqua direita, é importante que vocês já estejam mais familiarizados com com esse posicionamento dos catéteres. Então, eu tenho um catéter quadripolar aqui no ventrículo direito, eu tenho um catéter decapolar no seio coronário, um catéter no RIS, aqui, e um catéter no átrio direito. Aqui é o catéter de ablação,
Esse catéter, notem vocês, que se eu diminuir a curva dele, ele vai subir aqui para a região do RIS. Então, a gente começa mapeando o RIS e a gente faz curva e desce com ele aqui para baixo. No INCOR, geralmente, a gente faz essa ablação com 3 catéteres apenas, né? Não com 5 catéteres, como nós temos aqui. Então, geralmente, esse catéter de ablação, a gente delimita onde está o RIS e a gente faz curva nele e desce aqui para baixo, na zona 3 do triângulo de Koch, onde está a via lenta nodal. Então, geralmente, a gente faz com um catéter no ventrículo, um catéter no seio coronário, e esse catéter, depois de registrar o RIS, a gente faz curva nele e desce para a zona 3 do triângulo de Koch. Como é que a gente imagina isso do ponto de vista radiológico, né? Se esse catéter está no seio coronário, a gente sabe que os eletrodos proximais desse catéter estão no ósseo do seio coronário. E como eu mostrei para vocês, o ósseo do seio coronário é a base do triângulo de Koch. Então, esse catéter decapolar, ele é uma referência para a gente. Eu sei que aqui nessa região está o seio coronário. Portanto, se eu diminuir a curva do catéter, eu vou para o RIS. Se eu aumentar a curva do catéter, eu vou para a zona 3 do triângulo de Koch. Né? Esse catéter que está no interior do ventrículo direito, ele está passando pelo anel tricuspídeo. Então, os catéteres, eles vão me dar uma posição radiológica. Eu preciso autorizar a entrada da Luciana. Ok, moçada? Então, se eu tenho na cabeça essas posições radiológicas, fica fácil, na hora que eu estou no laboratório de eletrofisiologia, entender. E aqui, eu estou numa oblíqua esquerda, portanto, eu estou vendo o coração de frente. Por isso que o catéter de ablação, ele está vindo na minha direção. Ele está saindo aqui do plano da tela do computador e vindo na minha direção como espectador. Aqui, o catéter do seio coronário, o decapolar. Eu tenho esse catéter, está vindo aqui para o ventrículo, esse está no RIS, e aqui no átrio direito. Lembrar que, classicamente, durante a aplicação de radiofrequência, a gente deixa a escopia em oblíqua direita. Essa é a imagem que o eletrofisiologista vai enxergar. Então, pessoal, partindo para os traçados eletrofisiológicos, né? Então, aqui um conceito relativamente simples, né? Aqui o diagrama de Lewis, eu tenho o átrio, o nó átrio ventricular, o RIS, Purkinje e os ventrículos. Quando o meu catéter está estimulando, então eu tenho aqui uma estimulação atrial programada, esse estímulo, ele chega no nó AV, ele pega a via rápida nodal, e ele desce pela via rápida nodal, e o estímulo desce pela via lenta. Quando ele chega na porção inferior do nó AV, ele já pega o RIS e as demais estruturas ventriculares despolarizadas, e o estímulo morre. Então, aqui eu tenho a ativação atrial, o estímulo elétrico descendo pela via rápida e ativando o ventrículo. Quando o estímulo que desce pela via lenta, ele chega na porção inferior, aqui no assoalho do átrio, as estruturas já estão despolarizadas e esse estímulo, ele morre, né? Porém, espera que eu preciso autorizar aqui, o pessoal está entrando, moçada. Entrou. Porém, pessoal, aqui, vejam vocês que eu dei um extra estímulo, né? A gente produziu, com a estimulação atrial programada, um extra estímulo, que nós chamamos de A2. Esse é um estímulo precoce, que ele chega no nó AV antes da hora, e, portanto, ele pega a via rápida, que tem um período refratário longo, no seu período refratário. E o estímulo é bloqueado nessa região, e ele consegue descer pela via lenta. Portanto, o intervalo AH, ele aumenta muito. O intervalo AH nada mais é do que o decremento, né, pelo nó AV. Então, o intervalo AH, ele pode aumentar porque o estímulo elétrico, ele decrementou na própria via rápida, ou, como eu estou mostrando nesse exemplo, o extra-estímulo produzido pelo catéter do eletrofisiologista, ele chega de forma tão precoce que ele acaba pegando a via rápida, tem um período refratário longo,
na sua refratariedade, consegue descer pela via lenta e ativar o ventrículo. Então, vamos avaliar isso com um traçado eletrofisiológico. Então, moçada, vejam os senhores que eu estou estimulando o átrio. Como é que eu sei isso, pessoal? Então, esse aqui é um traçado de livro, tá? Então, a disposição dos catéteres é um pouco diferente, mas o conceito é sempre o mesmo. Eu tenho uma estimulação atrial. Como é que eu sei que eu estou fazendo EAP, estimulação atrial programada? Porque eu estou vendo que o catéter do átrio tem essa saturação aqui, esse sinal aqui de estimulação. Esse sinal, essa saturação, é quase uma interferência, né? Então, eu sei que eu estou estimulando o átrio. Olha a espícula do átrio, a espícula de estimulação atrial. Então, aqui eu tenho um elétron de 12 derivações, eu tenho a espícula de estimulação, o meu catéter que está no interior do átrio direito está estimulando como se fosse um marcapasso. Eu tenho onda P, QRS, espícula do meu catéter, onda P. Vamos ver como é que a coisa fica. Eu preciso aceitar o pessoal que está entrando aqui. Olha lá, aqui eu tenho uma estimulação atrial programada, então onda P, QRS, onda P, QRS, aqui o elétron de 12 derivações, aqui eu tenho um catéter no ventrículo direito, portanto, o eletrograma que eu registro aqui é de ventrículo, bate com o QRS. Bate com o QRS. Eu já vi que o catéter que está no átrio está estimulando por conta desse artefato, né, dessa saturação que eu tenho aqui, produzindo, eu estou estimulando num ciclo que nós chamamos de S1. Então, aqui, ó, está demonstrado, nós estamos fazendo extra-estímulos com intervalos de 600 milissegundos. Então, a cada 600 milissegundos, o catéter do átrio ele vai estimular. E ele vai produzir um extra-estímulo, ou seja, ele vai simular uma extrasístole, que é o estímulo S2, com 360 milissegundos. Então, o catéter ele vai estimulando a 600 milissegundos. Tá, 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 tá. E dá um extra-estímulo mais curtinho. Então, vai lá. Tá, 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 tá. E dá um extra-estímulo com 360 milissegundos. Como a gente programou aqui. Esses ciclos, eles são programados. Olha o que acontece, moçada. Aqui eu tenho só 2 canais do seio coronário, o seio coronário proximal e o seio coronário distal. Então, aqui é átrio, aqui é ventrículo, aqui é átrio, aqui é ventrículo, átrio, ventrículo, átrio, ventrículo. Interessante nós analisarmos o catéter no feixe de His. Olha aqui, ó. O primeiro estímulo é átrio, ele bate aqui, ó, com a onda P do elétron. Ele bate, né, eu estou fazendo estimulação atrial. Aí eu tenho o His e tenho o ventrículo. Eu já falei para vocês que o intervalo H é a condução do estímulo elétrico no interior do nó AV. Então, eu tenho um AH de 115 milissegundos, um AH normal, intervalo normal. Quando eu dou um extra estímulo, né, com 360 milissegundos de acoplamento, ou seja, eu estou estimulando o átrio do paciente a 600 milissegundos, mas eu dou um extra estímulo com 360 milissegundos. O que vai acontecer? Esse estímulo ele chegou antes da hora, e, portanto, ele vai pegar um nó no seu período refratário relativo e ele vai decrementar no nó AV, fazendo com que o intervalo AH ele aumente de 115 para 285 milissegundos. E aqui eu tenho o ventrículo. Tá certo? Os mais desavisados vão falar, olha, houve um salto. O AH, que era de 115, ele passou para 285. Olha a demonstração eletrofisiológica de um salto. Mas isso não é um salto, moçada. Tá certo? Isso é apenas o extra-estímulo decrementando no interior do nó AV. Pedro, então qual é a demonstração eletrofisiológica de salto, moçada? Então, notem, os mais desavisados vão achar que o AH, que passou de 115 para 285, é a demonstração de um salto. Não é, pessoal. Isso é somente um extra-estímulo chegando mais precoce no nó AV, e, portanto, esse extra-estímulo ele vai atrasar mais, ele vai decrementar mais no interior do nó AV.
Aí eu vou para o próximo ciclo de estimulação. Eu continuo estimulando com intervalos de 60 milissegundos, só que agora o meu extra-estímulo ele vai ser mais precoce ainda. Ao invés do meu extra-estímulo ocorrer com 360 milissegundos, ele vai ocorrer com 350 milissegundos, ou seja, 10 milissegundos mais precoce. E aí, eu venho estimulando o S1, que é o ciclo básico, e vou dar um extra estímulo S2, com 350 milissegundos. O que vai acontecer? Vou olhar aqui para o catéter do RIS. Aí, moçada, que eu estou autorizando o pessoal a entrar aqui. Doutor Fita chegando, bem-vindo. Então, o que aconteceu, pessoal, nesse segundo traçado aqui? Veja, o meu AH, que era de 115, o intervalo do início do átrio até o RIS, no catéter do feixe de RIS, ele passou de 115 para 370. Aqui, eu tenho a demonstração do salto, não porque passou de 115 para 370. Pessoal, o salto ocorreu quando eu comparo este AH com este AH. Então, qual é o conceito eletrofisiológico de salto? Para um decremento do meu extra-estímulo de 10 milissegundos, veja, saí de 360 e passei para 350. Então, o meu extra-estímulo foi diminuído em 10 milissegundos. Houve um aumento do AH maior que 50 milissegundos. Eu vou falar de novo. O conceito eletrofisiológico de salto, ou seja, a demonstração eletrofisiológica da dupla via nodal ocorre quando, para um decremento de 10 milissegundos do meu extra-estímulo, então saí de 360 e fui para 350, houve um aumento do intervalo AH maior de 50 milissegundos. Então, de 285 para 370, houve um incremento maior que 50 milissegundos. Então, aqui sim está demonstrado o salto, ou seja, este átrio gerou esse RIS e esse ventrículo pela condução na via rápida. Agora, aqui já não. Este átrio gerou esse RIS e esse ventrículo pela condução pela via lenta nodal. Então, eu saltei da via rápida para a via lenta. Conceito eletrofisiológico, para o decremento de 10 milissegundos, houve um aumento do intervalo AH quando eu comparo com o ciclo anterior maior que 50 milissegundos. É claro, pessoal, alguma dúvida disso? Então, aqui eu estou mostrando para vocês, quando vocês leem o laudo de ablação de TRN, o eletrofisiologista coloca que houve a presença de salto e eco, ou seja, demonstração eletrofisiológica de dupla via nodal. Estou mostrando para vocês o conceito de salto aqui. Ficou claro, pessoal? Alguém não entendeu o que é que eu repita? Dúvidas? Dúvidas? Não tem a menor importância a gente continuar a aula se vocês não tiverem entendido isso, porque isso é um conceito básico de fisiologia de dupla via nodal, que é o conceito de salto. Ô Pedro, eu fiquei com dúvida numa coisa. Nesse Diga. primeiro extra-estímulo, ele foi conduzido pela via rápida, então. Aqui sim, exato. Tá. Aqui, ó, desculpa, eu não estou vendo quem está perguntando. Quem está falando? É a Joyce. Oi, Joyce, desculpa, eu estou em modo de apresentação, não vejo quem fala comigo, então peço Tranquilo. desculpa aí pela indelicadeza. Então, olha que interessante, aqui, ó, eu estou estimulando a 600 milissegundos, e toda vez que eu estimulo a 600 milissegundos, eu tenho o que o autor está chamando de A1, H1, V1. Ou seja, esse AH, como é um AH normal, valores normais, eu estou conduzindo pelo no AV. Esquece o eletrofisiológico, pensa numa extracístole, no eletro de superfície. Se eu tiver uma extracístole que chega mais precoce, esse é o conceito de extracístole, um batimento precoce, o que vai acontecer? Se for uma extracístole atrial, o intervalo PR lá do eletro vai aumentar, porque como ela chegou mais precoce, houve um decremento pelo NOAV. É exatamente o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma extracístole fabricada pelo catéter do eletrofisiologista, que é esse extra-estímulo 2 aqui. Essa extracístole, ela chegou mais precoce, portanto, ela atrasou mais no 9.
E, portanto, o AH, que é a condução pelo 9, que era de 115, passou para 285. Houve um decremento pelo 9. Pedro, como é que vocês sabem que isso aqui é um decremento pela via rápida e não é o estímulo saltando da via rápida para a via lenta? Porque Sim. a demonstração eletrofisiológica de que o extra-estímulo saiu da via rápida e começou a conduzir pela via lenta para um decremento de 10 milissegundos do extra-estímulo, o meu AH tem que aumentar mais de 50 milissegundos. Porque se for menos, é só o meu extra-estímulo chegando cada vez mais precoce no nó AB e decrementando um pouco mais no nó atrioventricular. Então, se o meu AH daqui para cá pulasse de 285 para 310, por exemplo, ou seja, não houve um aumento maior que 50 milissegundos. Então, é o extra-estímulo ainda apenas decrementando pela via rápida, não é a evidência eletrofisiológica do salto, ou seja, do extra-estímulo que estava indo pela via rápida, começou a conduzir pela via lenta. Ficou claro? Mas ele não tinha ido de 115 para 285? Mas é o extra-estímulo. Aqui, ó, quando a gente vai fazer estimulação atrial programada, esse ciclo de 600 milissegundos é padrão. Então, eu estou lá estimulando a 600 milissegundos. Isso é a estimulação normal. E aí, quando eu dou o extra-estímulo, que é o A2 aqui, que é a minha extrasístole, sempre vai haver decremento. Mas isso não é a demonstração eletrofisiológica de salto, e o pessoal confunde muito. Daqui para cá, o que houve foi um decremento do nó AV pelo meu extra-estímulo. O diagnóstico eletrofisiológico de salto é comparar esse A2H2 com este A2H2. Entendi. Ou seja, eu tenho que comparar sempre o ciclo de estimulação que eu estou com o ciclo anterior. Certo? Porque aqui nada mais é do que o decremento pelo nó AV. Então, a demonstração eletrofisiológica de salto é quando eu comparo este A2H2 de 370 com este A2H2 de 285. Como deste valor para este valor existiu um decremento de 10 milissegundos no meu extra-estímulo e o intervalo A2H2 aumentou mais que 50 milissegundos, está demonstrado que o estímulo que estava conduzindo pela via lenta, que o estímulo que estava conduzindo pela via rápida começa a conduzir pela via lenta nodal. Tá claro? Tá sim. Maravilha. Se tiverem dúvidas, perguntem. Então, moçada, essa é uma demonstração eletrofisiológica da via lenta nodal. Outra demonstração eletrofisiológica, né, não é tão bonito como aquele traçado que o Dr. Garrier botou lá de uma tripla via nodal, né, nunca tinha visto aquilo lá, mas é o duplo passo nodal, ou seja, para cada um extra-estímulo do catéter, eu tenho 2 ventrículos, ou seja, eu fiz um extra-estímulo, que eu estou chamando de A2, e o estímulo consegue descer pela via rápida e vai dar um QRS, consegue descer pela via lenta e vai dar outro QRS. Como é que é a demonstração eletrofisiológica disso? Olha aqui, pessoal. Então, de novo, estou em estimulação atrial programada. Olha essa saturação aqui, ó, no átrio. Esse aqui é o catéter do átrio. Então, eu sei que eu estou estimulando o átrio. Então, aqui tem uma espícula muito pequenininha, mas tem aqui, ó. Então, eu tenho aqui a onda P e o QRS. Aqui é o catéter que está no ventrículo, eu só tenho o eletrograma do ventrículo, batendo com o QRS. Aqui eu sei o coronário, sempre átrio, ventrículo, né? O catéter do seio coronário aqui está aqui, ó, átrio aqui, ventrículo aqui, átrio aqui, o próximo ventrículo não apareceu aqui, está cortado. Então, o que nos interessa é olhar aqui o RIS, ó, o catéter do RIS. Então, olha que interessante, eu tenho a estimulação atrial programada, então aqui eu tenho o átrio, RIS, ventrículo, aí eu dei um extra estímulo aqui, ó, o A2. Então, eu estava estimulando agora no ciclo de 500 milissegundos e dei um extra estímulo com 410 milissegundos de acoplamento, que foi o meu extra estímulo A2. E aí, para esse extra estímulo, eu tenho RIS, ventrículo, RIS, ventrículo, é bobagem, isso aqui é ventrículo, né, pessoal? Ventrículo aqui,
ventrículo aqui, né? Eu tenho um duplo passo nodal aqui. Eu acabei de falar bobagem aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Átrio, fiz ventrículo, dei o extra estímulo com um acoplamento de 410 milissegundos, dando um RIS e um ventrículo conduzido pela via rápida, e aqui dando outro RIS e outro ventrículo, que ele chamou de H2' e V2'. Então, uma estimulação atrial, dando esse ventrículo conduzido pela via rápida e dando este ventrículo conduzido pela via lenta. Então, eventualmente, a demonstração da fisiologia da dupla via nodal não vai ser com a presença do salto, como eu acabei de mostrar para vocês, vai ser com o duplo passo. Também está demonstrado a presença de dupla via nodal. Ou seja, para um único extra estímulo, eu tenho 2 RIS e ventrículos, 2 RIS e ventrículos. Então, eu tenho uma dupla via nodal caracterizada por esse duplo passo nodal. Ficou claro, moçada? Claro? Agora, pessoal, a gente falou, então, que o clássico, né, que vem lá no laudo de estudo eletrofisiológico, é a dupla via nodal com a presença do salto e eco. Então, o salto eu já mostrei para vocês, agora eu vou mostrar o eco. Então, olha a saturação aqui, ó. Tá vendo esse artefato? Eu estou estimulando o átrio, então estou fazendo estimulação atrial programada num ciclo de 600 milissegundos, e eu programei um extra estímulo com 550 milissegundos de acoplamento. Então, olha só, aqui eu estou estimulando o átrio, ó, estou estimulando o átrio, estou estimulando o átrio, aqui eu tenho o catéter do ventrículo, então tudo que ele mede é o ventrículo, e aqui o catéter do seio coronário proximal e distal. Vamos olhar para o catéter do RIS, que é o que vai ser mais rico aqui para que a gente entenda o que está acontecendo. Então, estimulei o átrio num ciclo S1, tem o eletrograma do átrio, tem o RIS aqui e tem o ventrículo. Dei um extra estímulo, o AH, olha como ele aumentou muito, moçada. Veja, eu olhando para este AH, eu não consigo dizer se isso aqui é salto. Porque eu não comparo este AH com este AH para dizer que houve salto. Eu comparo com o AH do ciclo de estimulação anterior. Isso é importante que fique claro. Aqui, provavelmente, houve salto, porque eu estou tendo um eco aqui. Mas, de novo, eu não comparo este AH com este AH para dizer que houve salto. Eu comparo este AH com um ciclo anterior, no qual o extra estímulo foi de 560 milissegundos. Então, aqui, provavelmente, houve o salto, porque eu estou tendo eco. Então, olha só, átrio, RIS, ventrículo, mas o estímulo desceu pela via lenta, ele conseguiu subir pela via rápida, dando um átrio, que ele está chamando de alinha. Então, isto aqui é o eco, moçada. Aí tem gente pedindo para entrar aqui. Foi já. Então, aqui é a demonstração eletrofisiológica do tal do eco. Então, aqui saltou, lembrando que esse AH, para eu confirmar que é um salto, eu preciso comparar com o AH do ciclo anterior. Provavelmente é um salto, porque aqui eu tenho eco. O que é o eco? É a subida, então, aqui, átrio, desceu pela via lenta, dando um RIS e um ventrículo, e esse ventrículo conseguiu subir pela via rápida, dando esse átrio. Tá vendo esse átrio aqui no catéter do átrio? Ele só tem como estar aqui se ele tiver a condução pela via rápida, dando esse átrio linha aqui, tá? Então, essa ativação do átrio pela via rápida é o que nós chamamos de eco. Então, no estudo eletrofisiológico da taquicardia por reentrada nodal, a gente estimula o átrio, faz estimulação atrial programada para que a gente veja a evidência do salto, que eu já mostrei para vocês, do eco, que eu estou mostrando aqui para vocês, e tentar induzir a taquicardia por reentrada nodal. Dúvidas, moçada? Dúvidas? De estudo fisiológico de TRN, pessoal, basicamente é isso só. Espera que tem gente pedindo para entrar aqui, moçada, por isso que eu estou interrompendo aqui. Então, basicamente, o que vocês precisam saber de demonstração eletrofisiológica de taquicardia por reentrada nodal é
É o que eu acabei de mostrar aqui para vocês. É o tal do salto, está aqui demonstrado para vocês, que a gente vai ver o duplo passo, é muito mais raro, também é uma demonstração eletrofisiológica, e a questão do eco. Então, mulher, 40, 50 anos, taquicardia paroxística de início e término súbito, na qual a gente demonstra a presença de salto e eco. É lógico que o eletrofisiologista vai querer induzir a taquicardia para demonstrar o mecanismo eletrofisiológico. Mas aqui está demonstrado as condições, né, eletrofisiológicas da dupla via nodal. Ficou claro, pessoal? Dúvidas? Então, lógico, a gente vai tentar induzir a taquicardia. Aqui eu tenho uma indução da taquicardia, né? Se eu induzir a taquicardia, eu obrigatoriamente tive salto e tive eco. Olha lá, olha a saturação aqui no catéter do átrio. Eu estou fazendo estimulação atrial programada, que é uma das formas que o eletrofisiologista utiliza para induzir a taquicardia com entrada nodal. Estou fazendo estimulação com um ciclo de 500 milissegundos. Então, estou fazendo vários ciclos de 500 milissegundos e eu programei para ele dar um extra estímulo de 370 milissegundos, ou seja, com acoplamento de 370 milissegundos, que é o tal do S2. Então, estou vindo estimulando. Ciclo de 500 milissegundos, até que eu vou ter. O extra estímulo é o S2. Essa onomatopeia minha tá linda, hein? Vai ficar gravada. Tragédia, hein? E olha aqui, moçada, então, olha só. Aqui, ó, atentem aqui, ó. Não precisa nem, tá escrito que é o catéter do RIS. Eu estou vendo o RIS aqui, ó. Então, ó, houve o salto, eu estou estimulando o átrio e o ventrículo, eu tenho átrio e o RIS. Eu sei que houve salto aqui, não porque eu estou comparando com este AH. Eu tenho que comparar com o do ciclo anterior. Mas como eu induzi a taquicardia aqui, seguramente houve o salto, então o estímulo desceu para o ventrículo pela via lenta nodal, o AH alargou. Aí eu despolarizei o ventrículo, tenho QRS, e eu consigo, e o estímulo conseguiu subir para os átrios pela via rápida, dando o eco. Olha o eco aqui, olha a linha. Então, o que eu falo? Na verdade, o traçado eletrofisiológico, ele é muito mais simples do que o eletro de 12, ele só é uma linguagem diferente. Eu não preciso ficar procurando se tem onda P retrógrada, será que é onda P retrógrada, esse R' já tinha no eletro de base, esse pseudo S, será que é, não é, mas já tinha, não, eu tenho um catéter no átrio, se eu tiver onda P retrógrada, eu vou tê-la aqui. Tá certo? Então, o catéter do ventrículo marca o ventrículo, o catéter do átrio marca o átrio, então eu tenho as ondas P retrógradas que eu quiser. E aqui, moçada, então eu induzi a taquicardia, RIS, ventrículo e átrio. Olha como o ventrículo, o estímulo passa pelo RIS e a ativação do ventrículo e do átrio são quase simultâneas, porque eu tenho o estímulo desce pelo sistema RIS/Purkinje dando QRS, mas ele sobe pela via rápida. Por isso que a característica eletrofisiológica da taquicardia nodal é o intervalo VA, né? O eletrofisiologista fala intervalo VA, o arritmologista clínico fala do RP linha, curto, menor que 70 milissegundos, é aqui que a gente vê isso. Então, aqui, ó, eu estava fazendo estimulação atrial programada até que eu induzir a taquicardia por entrada nodal. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Pedro, Diga. é a Ana. Fala, Ana. Só uma dúvida, para demonstrar o duplo passo, eu tenho que fazer também esse extra estímulo precoce? O duplo passo, você pode, veja, se o paciente estiver em duplo passo, o paciente pode estar espontaneamente em ritmo sinusal e estar em duplo passo. Então, a gente vai ver o paciente em ritmo sinusal, a gente vai ver o paciente em ritmo sinusal sem estimulação, e para cada atividade atrial que eu tiver, eu vou ter um RIS1, ventrículo 1, RIS2, ventrículo 2. Isso pode ser em sinusal se o paciente estiver se apresentando clinicamente com duplo passo. Mas uma
outra forma de nós evidenciarmos o duplo passo, e é como está esse traçado aqui, é a estimulação atrial programada. Então, eventualmente, com um extra estímulo produzido pelo catéter, né, com um jogo de períodos refratários, eu tenho a felicidade de conseguir fazer com que aquele meu extra estímulo aqui, que eu estou chamando de S2, ele consiga produzir um átrio, o RIS2 e o V2, e aqui condução pela via rápida, e um H2 e um V2' pela via lenta. Então, notem, para uma única estimulação atrial, eu estou chamando aqui de a estimulação atrial, meu extra estímulo é o S2, dando um átrio, desceu pela via rápida, dando um H2, V2, desceu pela via lenta, de forma concomitante, dando aqui o que o autor chama de H2' e um V2'. Certo? Então, você tem que dar a sorte de estimular no momento em que as duas vias estão... Exatamente, por isso que isso é raro. Né? Isso é bem raro a gente conseguir, no estudo eletrofisiológico, ver isso. Quando a gente vê isso, é o paciente que traz lá do ambulatório o eletro em duplo passo nodal, e a hora que você monitoriza, coloca os catéteres, você não faz esse estímulo nenhum, você vai ver lá a onda P sinusal dando o H2, V2, H2', V2', de forma espontânea. Uhum. Claro? Entendi, obrigada. Alguém mais tem alguma dúvida, moçada? Veja, de estudo eletrofisiológico TRN é isso aqui, é o salto, tá aqui, o duplo passo nodal é raro, é o eco que está aqui e a indução de taquicardia. Se vocês entenderem esses 4 slides, vocês entenderam absolutamente tudo de estudo eletrofisiológico de taquicardia retronodal, não foge disso. Então, agora eu vou mostrar traçados nossos, lá do laboratório, e como é que a gente faz a ablação disso. Então, veja, fiz estimulação atrial programada, mostrei que tem salto, que tem eco, induzir a taquicardia, o estudo eletrofisiológico está feito. Lógico, a gente vai estimular o ventrículo também, principalmente para descartar vias acessórias, não é porque o indivíduo tem dupla via nodal que ele não tem o direito constitucional de ter uma via acessória. Então, a gente vai estimular o ventrículo, e se eu espero que só tenha o nó AV, eu vou ter que ter uma condução ventrículo-atrial decremental e concêntrica. Lembra? A gente discutiu na aula passada. Se eu faço estimulação ventricular e está subindo somente pelo nó, a ativação do átrio vai ser do centro para a periferia, ou seja, o átrio do seio coronário proximal, ele vai ser mais precoce do que do seio coronário distal. Ativação atrial concêntrica, do centro para a periferia. E à medida que eu vou aumentando a frequência, eu vou tendo decremento. Esse VA vai aumentando, até que ele bloqueia. Então, a gente fez estimulação ventricular programada, mostrou que a condução é pelo nó AV, ou seja, não tem via acessória. Mostrei que eu tenho salto e eco, induzir a taquicardia por entrada nodal, está feito o estudo eletrofisiológico da taquicardia por entrada nodal. Então, agora aqui traçados nossos, moçada, ó, vocês já estão experts, né? Aqui um eletro de 12 derivações, D1, AVF, V1 e V6, só que a 150 milissegundos. 150 milímetros por segundo, né? Então, uma velocidade muito mais rápida. Então, o QRS fica mais esparramadão. Isso aqui é uma foto de livro, a gente faz ablação de TRN com 3 catéteres apenas, né? A gente não usa 5 catéteres, muita punção. Lembrar que as punções vasculares, elas têm complicações. Aqui um decapular no seio coronário, vocês já estão experts, átrio, ventrículo, né? Não tem via acessória, não lembra que a gente mostrou o eletrograma do átrio e do ventrículo muito próximos um do outro, quando a gente tinha uma via acessória esquerda aqui no seio coronário distal, e nós estamos com catéter no RIS. Flagrando, então, átrio, RIS, ventrículo proximal, átrio, RIS, ventrículo distal. Tá? Isso aqui vocês estão tranquilos. Então, tem um catéter aqui, um decapolar no seio coronário, e estou com esse catéter de ablação aqui no RIS. Nesse momento, estamos com 2 catéteres só dentro do paciente. Aí, moçada, aqui, ó, eu estou estimulando o ventrículo, estou fazendo estimulação ventricular programada, que faz parte do estudo eletrofisiológico. Pedro, como é que você sabe que está estimulando o ventrículo? Olha aquela saturação aqui que eu já mostrei, aquele artefato. Se eu estou estimulando o ventrículo, ele aparece no ventrículo. Olha como o meu QRS é largo. Então,
Aqui eu estou vendo, eu estou estimulando o ventrículo, o catéter está no átrio direito, eu estou vendo a condução ventrículo-atrial. Se está subindo pelo nó AV, não tem via acessória, a ativação do átrio é concêntrica. Olha como o átrio do seio coronário proximal, ou seja, o seio coronário proximal está aqui, onde está o meu cursor, né? No ósteo do seio coronário está nessa região aqui. Ele é mais precoce que o seio coronário distal. O seio coronário distal é mais tardio. Então, não tem via lateral esquerda aqui. Só que eu posso ter uma via aqui, ó, nessa região, no septo. Então, não basta eu ter ativação ventrículo-atrial concêntrica. À medida que eu vou aumentando a frequência de estimulação, eu tenho que ter decremento, ou seja, essa distância do ventrículo para o átrio, ela tem que ir aumentando. Essa distância do ventrículo para o átrio tem que ir aumentando. Então, isso a gente vê bem no estudo eletrofisiológico. E aqui, moçada, ó, houve um bloqueio da condução ventrículo-atrial. Eu vou começar a estimular, até que o extra-estímulo ele vai começar a decrementar no nó, até que chega uma hora, um extra-estímulo muito precoce, que ele não vai conseguir subir para o átrio. Então, aqui, ó, eu estou estimulando o ventrículo, eu tenho um eletrograma de ventrículo, mas cadê meu átrio aqui? Ó, não tem. Então, a ativação atrial, a ativação ventrículo, a estimulação ventrículo-atrial está produzindo a ativação do átrio de forma concêntrica, ou seja, do centro para a periferia, e de forma decremental, de tal forma que em algum determinado momento eu tenho o bloqueio da condução ventrículo-atrial, não tenho mais átrio aqui. Ficou claro esse traçado, pessoal? Alguém ficou com dúvidas? Aqui é a estimulação ventricular programada, EVP, descartando via acessória e demonstrando que o estímulo elétrico está subindo dos ventrículos para o átrio pelo nó AV, porque a ativação dos átrios ocorre de forma concêntrica e decremental. Alguém não entendeu isso? Posso seguir? E aí, agora, nós estamos estimulando, moçada, nós estamos estimulando o átrio, tá? Então, como a gente não tem catéter no átrio, a gente está estimulando o seio coronário proximal. Lembrar que o ósteo do seio coronário proximal está no átrio. Então, se eu estimular o eletrodo do seio coronário proximal, é uma estimulação atrial programada. Então, aqui estamos fazendo estimulação atrial programada. Eu tenho, olha aqui, ó, eu tenho onda P, QRS. Então, eu tenho estimulação atrial programada, dei um extra estímulo, aqui é o meu extra estímulo, ok? E aí, notem vocês que o catéter do RIS aqui não está muito bonito, provavelmente ele saiu do local, então eu não estou vendo o RIS bonitinho, né? Mas o que a gente consegue ver é que com estimulação atrial programada, o estímulo elétrico ele desceu pela via lenta, e aí o átrio o estímulo subiu para o átrio pela via rápida, e eu induzi a taquicardia, moçada. Isso aqui é átrio junto com o QRS. Átrio junto com o QRS, eu induzi uma taquicardia de QRS estreito, cujo átrio, né, esse eletrograma aqui do seio coronário é átrio. Ele está, notem vocês, exatamente dentro do QRS. Então, isso é uma taquicardia por reentrada nodal. Aquele intervalo VA menor que 70 milissegundos que a gente fica procurando no eletro de superfície, que é o intervalo RP, que tem autor que fala que é 70, tem autor que fala que é 80, tem autor que fala que é 90, porque depende se você está vendo no traçado de eletrofisiologia ou se você está vendo no eletro de 12 derivações, né? Então, isso varia, mas então o intervalo VA é do início do QRS, do ventrículo, até o átrio mais precoce. Tá? A rigor seria o átrio do RIS, mas do ponto de vista prático, a gente mede aqui, ó, esse intervalo aqui, ó, do ventrículo até o átrio aqui no seio coronário, e esse intervalo VA menor que 70 milissegundos, mostrando que o átrio está dentro do QRS. Acabou, está feita a demonstração, a indução, na verdade, da taquicardia por reentrada nodal. Pessoal, só um comentário aqui,
Quando a gente tem uma taquicardia de QRS estreito, cujo o VA é menor que 70 milissegundos, isso não é patognomônico de TRM, tá? A taquicardia juncional automática que a gente vê em crianças também tem um intervalo VA menor que 70 milissegundos. Mas nós estamos no laboratório de eletrofisiologia, uma mulher de 40, 50 anos, que tem salto e eco, tem fisiologia de duplo passo nodal, e a gente induz essa taquicardia com intervalo VA menor que 70 milissegundos, está feito o diagnóstico da taquicardia reentrada nodal, a gente interrompe e ablaciona a via lenta, queima a via lenta dessa paciente. Mas só um comentário eletrofisiológico, existe um diagnóstico diferencial para essas taquicardias, cujo intervalo VA é menor que 70 milissegundos, é a taquicardia juncional automática. Claro? Então, aqui, ó, de novo, eu estou fazendo a estimulação atrial programada, aqui, ó, a gente está estimulando o seio coronário 4, provavelmente a gente tentou estimular o seio coronário proximal e não estava vendo captura de forma adequada, a gente está estimulando o seio coronário 4, e estamos fazendo, então, estimulação atrial programada, num ciclo pré-determinado, fizemos um extra estímulo, o extra estímulo desceu pela via rápida, aqui a gente está sem catéter no RIS, tá? Então, não dá para mostrar aquele aumento do H, e olha aqui, moçada, ó, o átrio veio para debaixo do ventrículo, o átrio para debaixo do ventrículo, olha o VA, do início do QRS na periferia até o átrio do seio coronário proximal, aqui, ó, o VA menor que 70 milissegundos, está demonstrada a taquicardia por reentrada nodal, ok? Aqui, pessoal, aqui está errado, marcado VD aqui, ó, esse catéter é o do RIS, ó, átrio, RIS, ventrículo, átrio, RIS, ventrículo, tá certo? Então, esse catéter aqui, ó, provavelmente quem estava no polígrafo esqueceu de modificar aqui, ó, então eu tenho aqui o RIS, né, e o átrio e o ventrículo juntos, né, o estímulo passou pelo RIS, ele desce e ativa os ventrículos, sobe pela via rápida, ativa os átrios. Então, o eletrograma do átrio e do ventrículo estão juntos aqui no catéter do RIS. Claro, pessoal, então a gente induziu a taquicardia por reentrada nodal, o eletro de 12 derivações está aí. Aqui, ó, então, a taquicardia por reentrada nodal, vocês vão ver lá no laboratório de eletrofisiologia, quando a gente induz salto e eco e a gente percebe que o átrio vem para debaixo do ventrículo, acabou. Intervalo VA menor que 70 milissegundos, a gente vai ver isso, ó, no catéter do RIS eu tenho RIS e a ativação do átrio e ventrículo juntos, RIS, átrio e ventrículo junto, RIS, átrio e ventrículo juntos, por isso que a gente mede o átrio do seio coronário proximal, embora, do ponto de vista acadêmico, né, o mais correto seria medir o intervalo VA no átrio do RIS, mas a gente acaba medindo aqui, ó, esse intervalo menor que 70 milissegundos, taquicardia por entrada nodal. Lembrar que existe o diferencial de taquicardia juncional. Então, induzimos a taquicardia por entrada nodal, paciente tem salto, paciente tem eco, demonstração eletrofisiológica da dupla via, e ainda, de sobra, induzimos a taquicardia. Fizemos estimulação ventricular programada para descartar a via acessória, vamos parar para fazer agora a ablação, pessoal. A ablação de TRM, a gente interrompe a taquicardia, certo? A gente faz... Desculpa. A ablação de TRN a gente faz em ritmo sinusal, viu, pessoal? Então, a gente interrompe a taquicardia e agora estamos em ritmo sinusal. Como é que a gente faz aqui no Encore? O pessoal faz assim, ó, eles pegam o seio coronário, os demais canais do seio coronário e tiram da tela, apagam do polígrafo. A gente pode escolher quais canais aparecem ou não. Então, eles deixam só um canal onde está bem demarcado o átrio e o ventrículo, o átrio e o ventrículo, o átrio e o ventrículo, tá? Então, está em ritmo sinusal, eu tenho o átrio e o ventrículo. Pedro, cadê os demais canais, as demais linhas do seio coronário? O eletrofisiologista que estava no polígrafo, ele apagou, tá? A gente não precisa desse registro. Aí, ele pegou lá o catéter 4 milímetros, que é o catéter de ablação, que ele está chamando aqui de RF, e ele vai colocar esse catéter de RF no RIS, e aí ele vai fazer curva, e vai vir aqui para baixo.
eu sei que o ósteo do seio coronário está aqui, e fiz curva no catéter, ele veio aqui para a zona 3 do triângulo de Koch. Pedro, como é que a gente sabe que está na zona 3 do triângulo de Koch? Nós temos dois referenciais, pessoal. O referencial anatômico, fluoroscópico, né, está aqui. Então, eu sei que eu estou numa oblíqua direita, e que numa oblíqua direita, o meu seio coronário está aqui, o meu catéter do VD está aqui, e eu tenho um catéter que eu botei lá no RIS, e fiz curva e ele desceu. Se eu sei que o ósteo do seio coronário, ele está na base do triângulo de Koch, se eu estou ao lado do ósteo, esse eletrodo aqui, o seio coronário proximal, está no ósteo do seio coronário. Eu estou na zona 3. Então, eu tenho este referencial radiológico, e eu tenho o referencial do eletrograma, pessoal. A gente sabe que o RIS, ele é uma estrutura que está mais próxima, ele está ali na transição do átrio e do ventrículo, mas ele é mais próximo do átrio do que do ventrículo. Então, eu vou empurrar o catéter para que o ventrículo fique maior que o átrio. Se eu puxar esse catéter para cá, nessa direção, o átrio vai começar a aumentar e o ventrículo vai começar a diminuir. E, portanto, eu vou ficar mais próximo do RIS. Se eu introduzo mais o catéter, eu vou ter um átrio menor e um ventrículo maior. Portanto, eu estou mais próximo do ventrículo, eu estou mais longe do RIS. Pedro, qual é a relação ótima? É 1:8, ó, 1:8. Isso aqui, ó, tem que ser 1/8 do eletrograma do ventrículo. Pedro, vocês medem isso? Não, a gente não mede, é no olhômetro, moçada. Se vocês olharem, isso aqui, mais ou menos 1:8 a relação. Então, no catéter de ablação, eu tenho 1:8, e na imagem radiológica, eu sei que o RIS está aqui em cima, eu estou lá embaixo, perto do ósseo do seio coronário, eu tenho esses dois referenciais, radioscópico, né, da radiologia, e do eletrograma. Então, eu sei que eu estou numa região adequada para fazer a ablação. Então, olha lá, seio coronário só com canal aberto e relação 1:8 no catéter de ablação. Chequei a escopia, a gente faz a ablação olhando para a escopia, para ver se o catéter não se modifica a sua região, e aí a gente começa a aplicar a radiofrequência. Então, aqui a gente começou a aplicar a radiofrequência, faz essa interferência, e aí o que que o... Então, aqui, ó, de novo, ó, 1:8, né? Estou nessa região aqui do triângulo de Koch, e aí, moçada, ó, de novo, 1:8, nessa região, vou aplicar a radiofrequência. O catéter de ablação já está marcado aqui como RF. E aí, pessoal, o que que a gente espera? Quando a gente esquenta a via lenta, começa a aparecer um ritmo juncional. Pedro, como é que eu sei que o ritmo é juncional? Olha como o átrio que estava embaixo da onda P, pessoal, o átrio, ele vem aqui, ó, para baixo do QRS. Tá vendo? Ó, a onda P sumiu aqui e o átrio veio para baixo do QRS. Por isso que a gente deixa esse eletrograma bem grande. Olha só, o átrio, esse eletrograma do átrio estava aqui, ó, ele vem para baixo do QRS, mostrando que eu tenho um ritmo juncional. Ritmo juncional lento, é a evidência eletrofisiológica de que eu estou esquentando a via lenta e, portanto, estou eliminando a via lenta. Então, se eu fazer um ritmo juncional lento, é um sinal de que a coisa está indo bem, está dando certo. Se, por acaso, eu começar a fazer um ritmo juncional muito rápido, ou eu começar a ter dissociação atrioventricular, a gente imediatamente interrompe a aplicação de radiofrequência. Então, meu endpoint aqui, meu gold standard, é conseguir um ritmo juncional lento, como eu estou mostrando aqui para vocês. Olhem que o eletrograma do átrio que estava embaixo da onda P, ele vem para debaixo do QRS. Estou produzindo um ritmo juncional lento, estou queimando a via acessória. E aí a gente vai fazer, uma vez que a gente aplica e destrói a via acessória, a gente vai fazer testes. Um deles, se a gente tinha salto e eco, é tentar demonstrar que eu não tenho mais salto e eco. Eu estou fazendo aqui estimulação atrial programada,
Então, aqui eu tenho estimulação do átrio, não tenho RIS, não tenho ventrículo. Quer dizer, não houve salto nem eco. Eu estava conduzindo aqui pela via rápida, estimulação atrial dando átrio, ventrículo, estimulação atrial dando átrio, ventrículo. Dei um extra estímulo, eu tenho átrio, não tem nada. Então, o extra estímulo, ele foi bloqueado na via rápida, porque eu estou fazendo extra estímulos cada vez mais rápido, e não tinha mais via lenta, então, sem salto e sem eco. Aqui, átrio, ventrículo espontâneo. Eu estou demonstrando a ausência de salto e eco. E aí a gente vai interromper o processo, quer dizer, a gente nem vai conseguir induzir mais ataque cardíaco, como eu não vou ter mais salto e eco. Então, essa é a demonstração eletrofisiológica de que a gente eliminou a via lenta, pessoal. Dúvidas, moçada? Dúvidas? Ficou claro, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Moçada, fizemos aí 45 minutos de aula.